Olá, amigos ouvintes, boa noite. Este é o programa Mensageiros da Luz. Iniciamos com a grande vocação. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor ao coração dos homens, que o Cristo volte à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, guie o propósito às pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e a que servem. Do centro a que chamamos de raça dos homens, cumpra-se o plano de amor e luz e mure-se a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na terra. Gratidão, Pai Criador, gratidão, Aruanda, gratidão aos sagrados orixás, aos nossos mestres, mentores e guias pessoais, por mais uma semana, por estarmos aqui juntos novamente e mais um programa Mensageiros da Luz. Meu nome é Jorge Bonfim, sou sacerdote umbandista, faço parte do Luz do Bem Instituto e do Núcleo Umbandista Chão de Deus. O Luz do Bem Instituto fica em São Paulo, na Zona Leste, próximo ao Shopping Aricanduva. Estamos na Rua Estado de Pernambuco, número 70. Nosso telefone, o DDD é 11 3542 7142. Nosso e-mail instituto@luzdobem.com.br. Meus amigos, é uma tremenda alegria estar aqui mais uma vez. Passamos aí um período com reprises, isso devido a uma questão de saúde familiar. Nossa família, nossos amados são preciosidades e precisamos estar lá do lado deles em todos os momentos e nos momentos de necessidade mais ainda. Mas tudo está em ordem e retornar aqui com tudo em ordem, com tudo equilibrado, com a certeza de que em todas as circunstâncias temos o nosso Pai Criador dando força para nós, dando experiências para o nosso crescimento, né? Através das nossas superações, da nossa fé, é uma alegria maior ainda. Então eu estou aqui com uma alegria maior ainda, uma alegria de retornar e retornar mais maduro e com mais uma experiência de superação. Vamos estudar, meus irmãos, temos cursos à vista, temos cursos programados. Mês de agosto, estamos com inscrições abertas para o curso Bate Folhas, que será ministrado pela Sandra Ramalho. A Sandra Ramalho, ela é uma estudiosa do reino vegetal, das ervas, ela que ministra no Luz do Bem Instituto o curso de ervas, e está lançando esse curso rápido com 3 encontros chamado Bate Folhas. Esse curso ele tratará de limpeza energética e reenergização através das folhas. É aquela técnica de sacudir as folhas no corpo, em torno do corpo, limpando a aura, retirando miasmas, bloqueios, reenergizando com energias melhores, tudo isso através da força das ervas. Mesmo trabalho em ambientes também ajudará bastante os médiuns umbandistas que trabalham já nas linhas de atendimento das suas casas, né? Porque é algo que contribui muito no caso dos pastes. Os interessados basta entrar em contato conosco através dos canais de comunicação já divulgados. Em agosto também acontecerá mais uma turma, que alegria, de estudo umbandista através do Núcleo Umbandista Chão de Deus, no grau Semear, que é o primeiro grau do curso que ministramos. Essa turma acontecerá às terças-feiras,
e será noturno, a partir das 20 horas e 30 minutos. Em setembro lançaremos o curso de Reiki. Esse curso comemora mais um aniversário do Luz do Bem Instituto. Técnica de cura, batalhada por nosso instituto através do Beto Correia, que é um terapeuta holístico, que é um bandista, um estudioso incansável da espiritualidade e traz como comemoração de aniversário mais estudo. Os interessados em estudar conosco, em conhecer nossa estrutura, em compartilhar de um momento conosco, entre em contato com a gente, marque aqui uma visita, venha no atendimento, compartilhe conosco, basta a sua vontade somar com a nossa vontade, que é de tê-lo aqui sim, que é de recebê-lo aqui na nossa estrutura com bastante amor. E já que estamos falando de estudo, no dia 21 acontecerá o último encontro do curso Exu, Força do Criador. Neste ano que comemoramos 7 anos de Luz do Bem Instituto, fomos presenteados com alguns presentes que não poderiam ser melhores. Estudo, conhecimento, multiplicar conhecimento, multiplicar aquilo que fez bem para nós, que nos deu alicerces, que nos deu força, que nos ampliou em muitos aspectos. O curso Exu Força do Criador foi uma surpresa, um grande presente, uma turma numerosa que está aí batalhando e para se formar agora no dia 21, a primeira turma, a turma que estreou esse curso, que certamente teremos muitas outras turmas, porque quando temos conhecimento, nós temos propriedade para falar de determinado assunto, nós temos propriedade, segurança para trabalhar com determinada coisa quando conhecemos aquilo. Então, com Exu, afinamos a nossa relação com ele através de conhecimento, para nos ajudar e ajudar muitas pessoas nessa força do Criador, nessa grande luz que é Exu. Além de que, com conhecimento, podemos quebrar tanta ignorância em cima deste tema. Parabéns à primeira turma. Aqui no ar, eu agradeço de todo o coração a todas as pessoas que estão compartilhando conosco desse momento muito especial. O tema do programa de hoje será relatos. É a nossa edição especial sobre relatos e relatos sobre Exu. Logo que lançamos o curso Exu Força do Criador, lançamos também um concurso pedindo relatos. O concurso dizia o seguinte: tive uma experiência incrível com Exu. E pedimos que em cima deste título, alguns relatos nos fossem enviados concorrendo a bolsas de estudo. Recebemos alguns e tivemos 3 ganhadores. E divulgaremos com a autorização destas pessoas, dos ganhadores, os relatos. Como cada experiência é ímpar, nós fizemos um sorteio, né? Não fizemos o melhor relato ou ganhador. Fizemos um sorteio. Achamos justo dessa maneira, porque foram tantas e tantas experiências incríveis. Entendemos que esses incríveis relatos contribuem também para vencer a ignorância, para vencer o preconceito. Queremos incentivar muito que a nossa luta contra o preconceito, contra a ignorância, nós vivemos muito isso com relação à intolerância religiosa, né? Seja não com mais ignorância, não com mais intolerância, não com revolta, com rebeldia. Não estamos fortalecendo algo bom com esse tipo de reação. Também não podemos ficar calados, também não podemos ficar passivos diante de tantos ataques permeados de ignorância, ataques permeados de ego. Podemos sim fazer parte
desta luta com paz, com conhecimento. Que a nossa religião serve o mesmo Deus, o Deus que sustenta as religiões, e um Deus que é, inclusive, ao nosso entendimento, superior às religiões. É Deus, é o Criador. Quem precisa de religião somos nós, mas as religiões nos ligam a um único Deus, a um Deus de paz, a um Deus de luz, a um Pai Criador, que nos criou não para a guerra em nome dele. Se existem vertentes religiosas que fortalecem a guerra, a nossa Umbanda é de paz. Com mais união entre os umbandistas, nós podemos nos unir além dos nossos templos, porque fazemos parte de uma única família que é a Umbanda. A Umbanda é muito maior que um templo. Compreender que a nossa religião é ampla e diversa. Temos que primeiramente quebrar o preconceito dentro da própria religião, deixar de criticar o nosso outro irmão porque pratica a sua religiosidade de forma diferente. A religião de Umbanda, ela é assim mesmo. E nos ensina que Deus é um e ao mesmo tempo se demonstra de várias maneiras. E quem somos nós para julgar algo sobre essas diversas maneiras, o que é certo e o que é errado, aquilo que leva a Deus com valores? Este programa, apesar dos relatos, também falará sobre preconceito. É inevitável, quando se fala de Exu, não falar sobre preconceito, não falar sobre ignorância do ser humano. Vamos iniciar o tema de hoje com um texto de Ubiratã Rosa no livro Caminhos da Sabedoria, que fala sobre preconceito. Não tenha preconceitos. O preconceito, filho da ignorância, é um julgamento apressado, superficial e tendencioso, baseado nas aparências. Na maioria das vezes, é uma opinião distorcida que as pessoas desavisadas repetem sem maiores considerações. Os preconceitos de cor, de raça, de religião e de nível social são os mais comuns e os mais agressivos, causadores de humilhações e ódios, inumeráveis desgraças e revoluções sangrentas. Brancos, negros, amarelos, judeus, cristãos, maometanos, budistas, ricos e pobres, somos todos seres humanos, espíritos em processo evolutivo, dotados da mesma razão, dos mesmos sentimentos, da mesma luz interior, luz que é Deus e alumia a toda criatura que vem a este mundo. Iguais perante a lei dos homens e, sobretudo, ante a lei de Deus, todos nós somos o próximo a quem se deve respeito e amor. Como já disse um Exu muito amigo nosso, as diferenças existem na carne, no nosso ego, do rico, do pobre, do preto, do branco, enquanto a saúde da carne existe. Quando a saúde da carne começa a ficar comprometida, quando o nosso corpo precisa de ajuda e quando estamos sem força para fazer sozinho, quando precisamos de um socorro imediato e aqueles que nos afinizamos pela semelhança, e se somos ignorantes, se somos preconceituosos, nos afinizamos com outros ignorantes, com outros preconceituosos. Quando estes não estão por perto, quem nos socorrer salva a nossa vida. Não importa se este é branco, se este é negro, se este é pobre, se este é rico, ou que religião é a dele. Quando precisamos de socorro no momento da doença e quando não temos força para fazer por nós mesmos, precisamos de socorro imediato, seja de quem for. Se cair doente no meio de uma rua, precisamos de socorro.
E quando somos socorridos, e quando alguém salva a nossa vida, somos gratos por isso. Ele é evangélico, ele é católico, ele é espírita, ele é umbandista, ele é budista, o que ele é? Não importa. Tivemos um socorro abençoado e damos graças a Deus que alguém nos socorreu. Esse mesmo Exu, usando este exemplo de saúde, diz ainda, quando estamos no leito precisando de sangue, a única preocupação é a compatibilidade do sangue para o corpo receber. De quem veio aquele sangue, pouco importa. Se aquele sangue é do rico, é do pobre, aquele sangue não tem religião. Aquele sangue não tem classe social. Aquele sangue, naquele momento, tem só um sentido de vida. E tem alguém de bom coração que fez a doação querendo ajudar uma outra pessoa. E por que precisamos chegar a extremos para viver essa experiência? Experiência de menos diferença e um pouco mais de igualdade. Por que temos que aprender isso da pior maneira? Aqui nessa terra vivemos essas diferenças mesmo. Somos muitos e diferentes e aprendemos com as diferenças através das relações. E entre as diferenças existem os bons e ainda os maus. Aqueles que estão perdidos ainda com reflexos instintivos no seu espírito e com dificuldade de mudar isso, né? Estão aqui para mudar alguma coisa, mas tem bastante dificuldade de mudar isso, tem bastante dificuldade de se permitir amor e respeito, permitir para si e permitir para o outro, porque alguém que quer amor e respeito à sua maneira somente está ainda bem equivocado, não é verdade? Não está vivendo de liberdade nenhuma, na verdade está sendo um escravo, um prisioneiro do seu próprio preconceito. Preconceito é ignorância, é ter um conceito sem ter conhecimento. É um conceito baseado na ignorância. O intolerante pode não estar alicerçado na ignorância de conceito. Pode ser que ele seja um conhecedor de determinados conceitos, ele não concorda com aquilo. Por outro lado, ele não tolera que aquilo que ele não concorda seja praticado em esfera nenhuma. O incomoda e ele quer mudar tudo e todos para que se encaixe no conceito dele, como se o mundo girasse em torno dele, em torno daquele conceito tão pequenininho que ele tem. Olha, meu irmão, é muito possível que todos nós exercemos algum tipo de intolerância, de preconceito, de fortalecer a ignorância em algum aspecto da vida. Pode ser assim, meu irmão. Porque todos nós aqui estamos para melhorar, todos nós aqui estamos nesta passagem para aprender alguma coisa, para ajustar alguma coisa. Pode ser sim que não seja na área religiosa, mas em alguma área podemos sim estar exercendo algum tipo de intolerância, de ignorância, de preconceito, de inflexibilidade, de rigidez negativa. Se estamos aqui para melhorar, temos que nos permitir a remodelagem, né? Temos que nos permitir, para nos permitir é necessário ser flexível, é necessário conhecer mais, é necessário ceder às vezes, é necessário abrir mão de algumas coisas e agregar novos valores nos espaços que foram cedidos, né? Que foram promovidos com a nossa flexibilidade. Só temos a ganhar com isso, viu, meu irmão? Sair do preconceito, sair da ignorância, a gente só ganha com isso. E Exu, que lidar de forma tão íntima com os nossos negativismos, que lidar de forma tão íntima, tão estreita com o nosso ego, pode nos ajudar muito a enxergar o que é que está desajustado em nós. Pode nos ajudar muito
a dar menos trabalho para ele, né? Porque enquanto estamos cegos na nossa ignorância, só promovendo e promovendo, contribuindo e contribuindo com energias negativas, com ataques obsessores, com desagrados aos sagrados orixás que querem nos ajudar, que querem nos fortalecer, e a gente está insistindo em não ouvi-los, né? Em fechar nossos olhos, em não reformar o nosso íntimo, em continuar na nossa ignorância, em continuar, às vezes, na ignorância, usando o próprio nome da hierarquia divina, né? Dos orixás e dos seus trabalhadores. Enquanto a gente está teimoso desta maneira, estamos sim dando muito trabalho para Exu. E Exu, ele trabalha, ele quer nos ajudar, ele é incansável nesse trabalho. Mas a ajuda dele tem que promover resultado, isso depende de nós, um resultado de maturidade, um resultado de crescimento. Ele está aí batalhando por nós, para o nosso crescimento. Exu não está aí para cuidar das nossas picuinhas, né? Ele pode navegar aí nelas, mas com intuitos maiores. E, inclusive, esses objetivos maiores, nós também queremos. Nós, em algum momento, afinamos isso com o Exu. Olha, preciso melhorar nisso. Eu sei que eu vou dar bastante trabalho nisso, mas eu quero melhorar nisso daí. Ó. Antes de encarnar, possivelmente, ajustamos isso com o Exu. Vamos ter coragem de nos esforçar um pouquinho. Vamos sair da ignorância, enxergar Exu com olhos diferentes, como o nosso grande amigo. Um amigo que pode nos ajudar a vencer muita coisa. Um amigo que tem bastante experiência no que diz respeito aos nossos egos, sombras, trevas, e pode nos ajudar com a sua experiência no fortalecimento do que há de melhor e que também existe dentro de nós. E isso só vai se fortalecer quando aquilo que há de pior em nós se enfraquecer. Bom, falamos já um pouquinho de preconceito, de ignorância, e já direcionamos até isso a Exu. E agora vamos ao primeiro relato, que é o relato da Juliana Rosante, que foi a segunda sorteada e está fazendo o curso Exu Força do Criador. A Juliana relata que no ano passado ela estava numa viagem com a família, ela, o marido e o filho de 7 anos, e na estrada, de repente surge um carro na faixa contrária que perdeu a direção. E ela diz que nesta mesma hora ela sentiu à esquerda dela Exu e à direita Ogum. E Ogum atuou de determinada maneira que ela não sabe explicar como a reação do marido dela, que eu estou entendendo, teve no volante, que o acidente que seria tão grave, ela relata que todos desencarnariam naquele acidente com certeza, porque seria um acidente grave. Não ocorreu. Houve alguns danos aos carros, pelo que eu estou entendendo, mas nenhum dano físico. E após essa ação de Ogum, nesta proteção nas estradas, ela relata que Exu falou na intuição dela como eles deveriam reagir ao contato daquele homem, porque ele estava alcoolizado. E assim ocorreu. Os carros pararam, o homem que perdeu a direção do volante saiu do carro, se dirigiu ao carro da família da Juliana, e ele de fato estava transtornado, alcoolizado, que a família conseguiu se manter calma, cumpriu com aquilo que Exu orientou, e no final das contas, tudo terminou bem. Ela falou que ela relata aqui com nitidez como que a direita e a esquerda
atuam simultaneamente com muita força, e o quanto podemos ter de benefícios, né, de livramentos, quando temos sensibilidade para ouvi-los, para obedecer, né, a orientação, para compreender a orientação e agir de acordo com a orientação. O relato da Juliana nos mostra o quanto Exu é presente, né? Nos mostra o quanto o Exu está tão pertinho de nós trabalhando para todas as horas. Não é só para aquela hora que a gente quer pedir alguma coisa para ele no nosso interesse egóico ou no nosso desespero. Exu é aquele amigo que a gente precisa ter como primeiro, o melhor amigo que está pertinho de nós, para a gente conversar, para a gente trocar ideias, para a gente amadurecer juntos, porque assim é Exu. Ele está bem pertinho de nós todos os dias, trabalhando e nos orientando. Não é só naquele dia de toque da esquerda não, meus irmãos. Todos os dias, porque ele tem compromisso conosco de contribuir com o nosso crescimento, com a nossa evolução nessa encarnação. E nós temos um compromisso com ele de crescermos juntos e de ouvi-los, de afinar as coisas com ele para cada vez menos cairmos nos negativismos, né? Talvez se a Juliana não tivesse dado a mínima para o que Exu orientou, porque Exu falou assim, olha, o livramento aconteceu, Ogum atuou, tua família está salva, não arruma confusão. O homem está alcoolizado, transtornado, e a confusão pode criar um problema naquilo que neste momento já está solucionado, já é solução. Olha, obedeci e só enxergo o livramento, assim diz a Juliana. Só entrego cada vez mais minha vida aos orixás e a Exu como orixá e como entidade que está aqui pertinho, orientando e livrando cada vez mais dos perigos. Juliana, muito obrigado por compartilhar da sua experiência conosco, tá? E é assim, né, meus irmãos? Quem confia de verdade tem experiência boa para contar. Quem tem fé tem experiências incríveis que muito provavelmente esta terra não explica. Está muito além. Quem tem fé é feliz. Quem tem fé vive um grande problema e supera de uma maneira muito melhor do que aquele que não tem fé, que está com os ouvidos tapados, com a mente bloqueada, com o coração fechado para Deus. E não consegue ouvir, sentir, não consegue raciocinar com esta mente divina, né? Com a sua mente ligado à mente maior que nos instrui, que nos direciona para o que é melhor para nós. É o nosso livre-arbítrio. Podemos ter, sim, portas e janelas fechadas. Só estamos incentivando que não esteja. E quando as portas e janelas estão abertas, Exu, o grande mensageiro, a grande força do Criador, atua ao nosso favor, nos livrando de muitos males através dos seus esvaziamentos, dos seus esgotamentos. E esgotados das negatividades, temos melhor condição de ouvir Exu, de ouvir os guias espirituais de luz. Tem um relato também que envolve Exu. Esse relato diz respeito a um terreiro de Umbanda. A um terreiro de Umbanda com 30 anos de funcionamento, um bom funcionamento, uma história familiar de integridade, mesmo vivendo seus altos e baixos, né? Todo terreiro vive, afinal das contas, existem muitos ataques espirituais e às vezes fica à mercê da própria ignorância humana, né? Existem muitas pessoas
que fazem parte do corpo mediúnico, e algumas infelizmente às vezes ferem aquela corrente e dá uma abalada até que se reconstitua, né? Às vezes o próprio sacerdote vive um momento muito ruim e fere aquele grupo mediúnico e ele deve se restituir. Às vezes existem dificuldades financeiras, enfim, é um terreiro com a história que vive qualquer terreiro e consegue sempre triunfando e sempre vencendo, porque é muito amparado e tem respondido aquilo que é pedido pela espiritualidade para a vida do espaço religioso, daquele templo religioso. Tudo ia muito bem, aquele terreiro seguia de uma maneira muito próspera, com muitos médiuns, com a casa em crescimento, quando de repente um Exu incorporado, o Exu que respondia pela liderança, como uma das lideranças daquela casa, quando em terra falou: vamos parar tudo, todos vão se recolher para estudar. A casa está indo muito bem, tem bastante assistência, mas a casa a partir de agora fecha suas portas para o atendimento, porque quem vai se cuidar agora são os filhos desta casa, que vão se recolher e vão estudar por um bom tempo. E quando for a hora de voltar para os atendimentos, quando for a hora de reabrir as portas para voltar à atividade do terreiro, no que diz respeito aos passes, às orientações, assim eu vou orientar o Exu. Isso aconteceu, aquele terreiro fechou suas portas, isso aconteceu em 2010, e por alguns longos meses, aquele grupo se dedicou somente para os estudos. Os estudos sobre a espiritualidade, sobre a Umbanda. Aquele grupo era um grupo numeroso, aquele grupo diminuiu, né? Muitas pessoas não aceitaram aquela mudança. Mas aqueles filhos que ficaram, de acordo com este Exu, eram os filhos que iam segurar o renascimento daquela casa. Porque quantidade não reflete em qualidade. Às vezes sim, mas na maioria das vezes não. Quando o crescimento é baseado no valor, no esforço, a quantidade vem, é um reflexo de qualidade. Mas quando a construção é só no número, né? É só baseada em ter quantidade, sem que a estrutura, sem que as colunas sejam valiosas, né? Tenham valores, elas podem despencar a qualquer momento, porque o peso da quantidade pode ser superior ao que de fato aquela estrutura aguenta. E foi isso que aquele Exu fez. O Exu deu uma esvaziada naquela casa através da sua orientação, que aparentemente naquele momento foi impositiva, para o estudo. Quem ficou, estudou e viveu o momento que aquele mesmo Exu falou: estamos prontos para voltar às nossas atividades, porém agora somos primeiro escola, depois um terreiro de Umbanda. Somos primeiro uma escola de Umbanda. Primeiro aprendemos e ensinamos, e depois nós, em caridade, compartilhamos daquilo que nós estamos aprendendo e daquilo que está fazendo bem para nós. Aquele terreiro que se chamava Tenda de Umbanda, Pai João da Caridade, Caboclo Sete Montanha, se tornou o núcleo umbandista Chão de Deus, que funciona hoje dentro do Luz do Bem Instituto. Aquele grupinho pequenininho que saiu de uma grande casa, foi parar numa salinha de aula pequenininha, e este grupo reconquistou a sua casa através de esforço, de estudo, que hoje é grande, funciona bem, tem sua assistência, porém tem bases fortes.
porque estuda e ama aquilo que faz. Conhece e ama aquilo que faz. Conhece e ama e quer multiplicar aquilo que faz, que dá certo para este grupo. Tudo isso aconteceu através da palavra de Exu. Vencemos o orgulho daqueles que batiam no peito dizendo: tenho 30 anos de Umbanda, e chegar numa salinha como se estivesse no primeiro mês de Umbanda, aprendendo um beabá de uma nova linguagem que a Umbanda trazia. Exu pegou lá no ponto do ego, no ponto do orgulho, e quem teve humildade continuou e cresceu melhor. E hoje conseguimos perceber que todos aqueles valores, toda aquela experiência do passado, nada foi perdido. Tudo só foi acrescentado, melhorado, fortalecido. Hoje Exu abriu nossos olhos para enxergar que nada foi para o lixo, tudo só foi aperfeiçoado. Mas naquele momento, a impressão que deu foi que Exu pegou o nosso orgulho e disse: você não é de nada. E isso inflama dentro de você. Você vai conseguir lidar com essa situação? Será que você vai conseguir enxergar de verdade que tem ainda muito a aprender? A impressão que dava era de um teste de forças, porque essa impressão com certeza só foi manifestada pelo homem. Exu não estava testando nada. Exu, a sua maneira, só nos levou a crescer. Contei um pouquinho da nossa história, né? Resumidamente, um pouquinho da história do Núcleo Umbandista Chão de Deus, que hoje a coisa foi tão agregada que podemos falar com toda a tranquilidade que nós temos 37 anos, mas aos 30 anos Exu nos remodelou, Exu nos ajudou a crescer bastante, a ingressar num momento novo da Umbanda, esse momento de estudo, esse momento de energia nova, jovem, que renovou e resgatou a Umbanda em muitos aspectos. Nós fazemos parte dessa história de estudo que a Umbanda vive hoje, porque um Exu fez a gente parar e recomeçar. Esse é o relato de Jorge Bonfim, de uma experiência incrível com Exu. E agora vamos ao relato da Karen Marques. A Karen foi a terceira sorteada no concurso que fizemos. A Karen diz o seguinte: ela vivia uma semana de limpeza na casa dela. Mas não é uma limpeza de faxina, né? De faxina semanal, de limpeza de tirar pó, de lavar chão. É aquela limpeza de tirar coisas antigas, imagino aqui pelo relato, até coisas de pessoas que já faleceram, aquelas coisas entulhadas. Ela diz até que chamou as irmãs para ajudar a mexer em muitas coisas da casa que ela não mexia há muito tempo, e por receio, por algum bloqueio, alguma coisa impedia de mexer naquelas coisas que estavam lá na casa. E durante esse processo de limpeza, a casa começou a viver uma fase de transtornos. E durante a noite, muitos barulhos aconteciam, começaram a acontecer também problema nas instalações elétricas. A família começou a ter dificuldade de dormir, começou a ter algumas atribulações, até que chegou o dia do trabalho no terreiro. E naquele dia teve uma linha de africanos, uma linha que foi chamada para trabalhar fortemente com o lado racional, para ajudar em determinadas liberações. E ela diz que estava naquele trabalho um pouco abalada, um pouco enfraquecida, fazendo parte da corrente, mas ela estava com aquele reflexo ainda da semana que ela tinha vivido devido à limpeza que ocorreu na casa. E ela começou a se sentir mal, e ela teve uma espécie de desmaio. E nesse desmaio ela relata que um desdobramento,
que ela foi parar num lugar e ela via obsessores atacando e a amarrou numa espécie de carroça pelos pés e arrastava pela terra, e essa terra tinha muitas pedras e aqueles espíritos a agrediam de determinada maneira, também energeticamente, verbalmente. Enquanto esse desdobro acontecia e ela vivia isso em outro nível, a cena que acontecia no terreiro era ela desmaiada. E, de repente, ela viu, no desdobro dela, os seus 7 porteiras dando as mãos para ela e puxando ela daquele lugar. E enquanto ele puxava, ela ia saindo mesmo como se estivesse mudando de realidades, né? Voltando para a realidade material. Ela ainda relata que sentia esses obsessores puxando os pés dela como se quisessem fazer com que ela ficasse ali naquele ambiente, mas ela conseguiu sair. E quando ela saiu, ela abriu os olhos e viu o seu 7 porteiro, mas nessa ocasião incorporado, dirigente espiritual do terreiro dela. E a cena fisicamente foi também semelhante a essa que ela falou, que ela estava desmaiada, caída no chão, e esse Exu incorporado pegou pela mão do corpo dela, levantou, e simultaneamente o mesmo aconteceu em outro nível, no desdobro que ela estava vivendo. Karen, muito obrigado, muito legal. Às vezes a gente pode estar numa situação de perigo, né? Se colocando numa corrente, por isso que eu reforço bastante. Quando a gente entra numa corrente, a gente precisa estar bem, né? Ter discernimento para ver se a gente está bem. E de fato deixar tudo que é de fora. E a Karen reconhece que ela estava num momento muito abalada, ela estava muito cansada, ela teve dias muito difíceis e mesmo assim foi lá, vou para a corrente, vou prestar caridade, vou fazer meu serviço com um coração gigante, mas ela percebeu na corrente que precisava mais ser cuidada do que se prestar ao cuidado, né? Ela viveu todo um esgotamento através do próprio trabalho, uma limpeza, né? Ficou aí o relato dela dizendo que tudo aquilo que ela estava limpando lá, existiam tantos cordões energéticos negativos ligados naquela montoeira de coisas que estavam guardadas na casa, e quando ela começou a mexer naquilo, ela mexeu no ambiente de alguns obsessores que tentaram reagir, tentaram impedi-la daquilo. E como não conseguiram, que ela continuou a limpeza, na primeira oportunidade que tiveram, a atacaram de tal maneira, mas graças a Deus foi no momento que ela estava super amparada para que a limpeza de fato acontecesse. E certamente esses irmãozinhos espirituais que se encontravam sem luz tiveram também um convite para algo melhor, né? Mais uma vez, muito obrigado a Karen. E parabéns, né? A Karen, a Juliana e o Anthony, que foi o primeiro ganhador. E também nos autorizou a divulgar o relato dele. O relato do Anthony eu vou ler, porque é um grande relato, bastante interessante. Eu acho que ler vai ser melhor para o acompanhamento e para o entendimento dos ouvintes. Vamos lá. O Anthony diz o seguinte: uma das mais incríveis experiências com Exu foi com seu Treme-Terra em um trabalho com a Ayahuasca em dezembro de 2014. Neste trabalho, como em alguns, eu estava tocando o atabaque em um momento do ritual, que era de esquerda. Comecei a observar alguns irmãos incorporando os Exus que vos acompanhavam, e devido a muitos não terem desenvolvido a incorporação, digamos que é diferente do normal, eu por um breve momento questionei e por que daquela forma de incorporar dos irmãos, se tudo aquilo era mesmo necessário. Naquele momento, o seu Treme-Terra sentou ao meu lado e começou a me explicar
o que é incorporação. Para mim, dentro dos trabalhos de esquerda, foi uma das experiências mais incríveis que vivi e sou eternamente grato pelo ensinamento. O Anthony deu um título para esse ensinamento chamado A Arte de Incorporar e continua agora. Incorporar é uma arte de sentir a presença do outro espírito acoplado ao seu, onde o trabalho é feito em parceria, pois o médium empresta o seu corpo para que os espíritos de luz possam trazer sua sabedoria. Quem são os espíritos de luz? Como eles são? Os espíritos de luz são entidades que se manifestam para praticar o bem e a caridade aos seres humanos com a intenção de contribuir na evolução humana e também na evolução deles próprios. Espíritos estes que também já sentiram os prazeres e os desprazeres da carne e hoje, do outro lado, voltam para continuar a evolução do espírito. Nas manifestações, vemos a apresentação destas entidades dos médiuns normalmente com uma característica. Os Exus vêm com as mãos para trás, um pouco curvado. Pretos velhos normalmente vêm curvado. Caboclo normalmente bradam e batem no peito. Marinheiro vem balançando como se estivesse bêbado e por aí vai. Essas características aparecem primeiro para identificar qual entidade está se manifestando. Existem também as características que definem para o médium quem é a entidade, pois naturalmente no início os médiuns não sabem identificar a energia que os envolve. Porém, alguns tipos de incorporações são vícios dos médiuns, pois o mais importante é saber que os espíritos são como homens encarnados em todos os sentidos. Fomos seres humanos, então entende-se que temos as mesmas características de vocês. Portanto, não precisamos destas performances. Com o respeito da palavra, falarei disso mais adiante. Podemos simplesmente acoplar no médium sem ao menos ter aquele solavanco costumeiro. Mas isso vai ocorrer de acordo com a ligação e firmeza entre a entidade e o médium. Porém, o respeito com todas as formas de manifestação deve ser ao extremo, pois é muito natural isso nos primeiros contatos. Nestes arquétipos é que dizemos o que somos e quem somos. Porém, isso tende a desaparecer com o tempo, se o médium quiser, pois vocês encarnados viciam muito nessas formas de incorporar e levam para toda a vida, inclusive repassando isso para os seus seguidores. Porém, isso nada influencia nos trabalhos. Cada um se conecta com suas entidades da forma que se sentir melhor, pulando, girando, chacoalhando, ajoelhando, etc. Isso não vai dizer se você é um médium bom ou ruim. O que vai dizer isso será a entrega que o médium vai ter em relação à incorporação. Voltando a falar da performance, é quando falamos de entidades que utilizam da dança como característica e como trabalho. Muda completamente o conceito, pois se é com a dança que a entidade trabalha o arquétipo, deve ser mantido pelo médium a vida toda, pois estes têm na dança sua força, sua cura, seu equilíbrio, o seu poder. Dança tem fundamento, portanto, após estar incorporado, deixe a entidade agir, seja um instrumento e apenas observe e aprende a receber as intuições e ler as características de cada uma de suas entidades. Pois você aprenderá muito sobre seus mistérios, sobre suas energias e seus movimentos. Com toda a certeza, isso facilitará a percepção de cada uma delas no seu dia a dia, pois estamos com o médium 100% do tempo. E tendo este contato afinado, poderemos sempre orientar quando necessário, sem precisar de incorporação. Quanto mais a sério levar a religião, mais próximos do astral você estará. Lembrando que ser religioso não é só ir ao templo em dias do trabalho espiritual. Temos também que ser religioso no dia a dia e cuidar do corpo e da mente, pois eles são instrumentos espirituais.
e fará o bem e a caridade nos dias do trabalho. Estes que trarão os ensinamentos para nosso dia a dia. Perceba que é um ciclo, fazer caridade junto às suas entidades, receber os ensinamentos em cada trabalho e praticar os ensinamentos no dia a dia. Se manter em sincronia neste ciclo, irá melhorar e evoluir cada vez mais que ele recomeçar. Mas lembrando que ser religioso no dia a dia não significa ser santo, pois vocês não são e nunca serão gargalhadas de Exu. Aquele que buscar isso certamente irá se decepcionar muito e certamente se perderá no ego em algum momento da vida. Ser religioso é ser uma pessoa melhor a cada dia com a família, com os amigos, com o trabalho, com as pessoas e com a vida, além do chão sagrado e da religião que frequenta. Não confunda ser santo, mas seja primeiro humano. Os que acham que ir no terreiro, incorporar, já fez o seu papel, está muito enganado. Estes são os médios que normalmente têm muitos desequilíbrios em suas vidas particulares e alguns acabam até abandonando a religião, culpando o espiritual pelo seu fracasso. O espiritual de nenhuma vertente religiosa irá resolver os problemas pessoais. Quem resolverá é a própria pessoa. E esta pessoa não pode culpar ninguém pela incompetência humana, mas infelizmente isso é a verdade que vemos ser praticada. Todos temos o direito de escolher o que fazer na vida. O que não temos é o direito de querer viver ativamente em dois mundos, no caso o profano e o sagrado. O homem carnal tem todo o direito de errar em seus atos e corrigi-los quantas vezes for necessário. Porém, não pode colocar a culpa em ninguém a não ser em si mesmo. Vigie seus atos, pois Deus te deu uma vida e um corpo para que você cuide dele. Portanto, responsabilidade é sua se um dia cair. Por que esta mistura de assunto? Perguntou o Exu. Falei deste assunto, pois estas pessoas são as primeiras a questionar a espiritualidade, as primeiras a se incomodar com a incorporação quando ela gera algum desconforto. Isso normalmente ocorre pois ficam extremamente fracos sem força, alguns chegando até a passar mal. São também aqueles que abusam da bebida do fumo dentro do ritual, com a justificativa que é a entidade orientando, mas na verdade é um desequilíbrio dele próprio, onde ele mesmo se engana para não se sentir culpado. Porém, abro uma exceção nesse caso, pois em alguns casos o guia realmente precisa consumir uma quantidade maior de álcool e fumo. Por quê? Porque o médium é displicente com a espiritualidade, com sua vida e com seu corpo. Durante a semana que antecede o trabalho, pouco se preocupou com o espiritual, não seguiu seus preceitos, não tomou seus banhos, não fortaleceu a sua esquerda e outras coisas que ele fez que nem merecem ser citadas e estão totalmente em desacordo com o sagrado. Nestes casos, para que possamos trabalhar e não derrubar o médium irresponsável, precisamos de uma quantidade maior do elemento álcool de qualquer outro que a entidade manipula. O álcool no ritual é para equilibrar a energia do médium com a entidade. O uso do elemento é, na maioria dos casos, para a energia do médium não seja esgotada por completo, e o álcool contribui para este equilíbrio, dando a dinâmica para o trabalho. Mas mesmo assim, não usamos uma quantidade excessiva do elemento que extrapola. Quem extrapola é o médium. Portanto, para aperfeiçoar esta arte exige disciplina e equilíbrio, como tudo na vida, e principalmente respeito com o sagrado, pois certamente com este comportamento a sua ligação com a espiritualidade será cada vez mais forte. Aqueles que insistirem no erro e não dar a mínima para a vida e para o corpo, nós daqui iremos sempre lutar, manter o cabra de pé. Muitas vezes teremos que aplicar lei divina para que outro não faça pior. É Mojubá, Senhor Treme-Terra. O Anthony teve uma lição e tanto durante um trabalho através de um Exu que, pelo que eu entendi aqui no contexto, esse Exu espiritualmente, não era um Exu incorporado, foi o que eu entendi aqui. Ele espiritualmente
se colocou do lado do Anthony no trabalho mesmo. O Anthony estava numa posição de julgamento, julgando seus irmãos na corrente, e este Exu deu uma aula tremenda para ele através da intuição. Olha, se for isso mesmo, é incrível, né? Eu defendo bastante isso. Nós temos que aprender cada vez mais no dia a dia, em todo momento, conversar com nossas entidades, né? E aprender principalmente a ouvi-los, porque estão o tempo todo falando para nós, nos orientando que caminho é o melhor, qual é aquela decisão melhor a se tomar, qual é a postura melhor a se ter naquela hora, nas horas felizes, também sentir a bênção, né? Não esquecer jamais, em momento algum, na hora feliz, na hora triste, em momento algum, esquecê-los. Ter a certeza que eles, e como representantes do sagrado, de Deus, estão conosco em todo o tempo. E é desta maneira que encerramos o Mensageiros da Luz dessa segunda-feira, com muita gratidão. Modjba Exu, Laro Exu, feliz e já me preparando para o último encontro de Exu Força do Criador. Espero contar com muita gente também para a próxima turma e que sempre possamos fortalecer o nosso relacionamento com a nossa esquerda. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro. 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 Nosso próximo encontro.